pouquinho do arquétipo da semana, especificamente, que é o arquétipo da rainha, da mãe, e algo similar com isso nós temos então a Deméter. Então, eu vou contar um pouquinho da história da Deméter pra gente se perceber, se notar, lembrando que todo arquétipo vai ter luz e sombra. E nós temos um pouquinho, sempre, de cada arquétipo dentro do nosso inconsciente coletivo. E muitas vezes nos identificamos e um desses arquétipos predomina em algum momento da nossa vida, tá? Então pode ser que nesse momento seja o arquétipo da Deméter que esteja predominando. E pode ser que em outro momento seja outro. Mas o que é importante a gente perceber, né? Que com a história, a mulher foi fragmentada, né? Com toda essa história patriarcal. E nós tínhamos uma única deusa, né? A ser idolatrada, a ser olhada, a ser percebida, que era a grande mãe, tá? Expressa, vem simbolizada aqui nesse exemplo aqui da Gaia, mas tem uma imagem mais pré-histórica dela, que é uma mulher gorda de seios fartos, tá? Que representa então essa mãe, né, da qual a gente tá, desse arquétipo que a gente tá falando. E aí, com a vinda do patriarcado, houve então uma fragmentação, e aí a mitologia trouxe a mulher fragmentada no símbolo de várias deusas, como se a gente pudesse ser apenas uma. Então tem a deusa do casamento, Hera, a deusa da fertilidade, né, a mãe, Deméter, tenho a deusa da sensualidade, Afrodite, tenho a deusa das guerras, Atena, né, a Artemis, que eu já falei aqui semana passada. Então vamos um pouquinho, já que a gente olhou para esse panorama de forma rápida, né? Só para vocês terem uma ideia, porque é algo bem profundo para a gente olhar e trabalhar, eu vou trazer então um pouquinho da história de Deméter. Deméter teve uma filha com Zeus, que se chamava Cora. E ela, a filha muito linda, ela achou melhor viver com essa filha na floresta, porque ela tinha muito medo dessa filha ser abusada ou qualquer outra coisa, como acontecia com frequência no Olimpo. E Zeus concedeu esse desejo a Deméter, e Deméter então viveu ali na floresta com a filha até mais ou menos ela ter seus 15, 16 anos. Aí Deméter é sequestrada por Hades. E nesse processo, né, nesse sequestro, a Deméter entrou numa deprê profunda, vamos dizer assim. E ela que é a deusa da fecundidade, dos plantios, de manter a terra bonita, florida, né? A terra começou então o quê? Não ter mais cultivo, começou a secar todas as plantas, e aí Zeus começou a ficar desesperado com isso. O que estava acontecendo com Deméter? Que as coisas não estavam como estavam antes. E quando eles foram ver, era a tristeza de Deméter por conta do sequestro da filha. Zeus então tenta ir resgatar a Cora, só que já não havia mais o que fazer, porque Cora já havia comido uma fruta, a romã, lá no submundo com Hades. E aí ela teria que ficar ali, ela não poderia sair mais. Só que aí ele conseguiu fazer um acordo com Hades, onde a Deméter ficava algum tempo com a mãe e depois voltava para o submundo para ficar com Hades. E aí se deu as 4 estações do ano, né? Quando aí já Cora, transformada em Perséfone, sobe para ficar com a mãe, a terra floresce e fica muito bonita, os plantios acontecem, a fecundidade volta e tudo mais.
Quando ela volta para Hades é quando a gente vai para o outono e para o inverno. O que essa história tem a ver com a gente? Quando uma mulher ela tá identificada nesse arquétipo, ela fica na posição da mãe. E daí ela fica na posição da mãe com tudo. No trabalho, ela é aquela acolhedora, a mãezona de todo mundo, né? Nos projetos, ela tenta fazer tudo. Cuidar da casa, ela é extremamente amorosa. Mas se ela entra no aspecto sombrio da Deméter, daí ela não quer sair de dentro de casa, a casa dela é um ninho, há um pezinho muito grande na depressão, né? Porque aí quer ser a galinha choca, quer cuidar de todos os filhos, cuidar da casa e de todas as coisas ao mesmo tempo. É muito interessante notar que a mulher que vive essa função e fica nessa energia arquetípica por muito tempo, quando ela entra na menopausa, quando os filhos saem de casa, ela tem uma quedinha a entrar na síndrome do ninho vazio e sofrer muito, tá? Então, é muito importante a gente olhar para esse aspecto mãe dentro de nós, se nós não estamos sendo mães do nosso marido, se essa energia não está excessiva na nossa vida. A mulher mãe, ela perde um pouco a questão sexual dela, né? Se ela fica só nessa energia, se ela não sabe se equilibrar com outras energias, e fica no lugar, então, como se ela ficasse como santa, como casta, né? Então é muito importante olhar também para esse aspecto e balancear todas essas energias na nossa vida. Como fazer isso? Se você se identificou, nossa, Vanessa, eu tenho muito dessas características, tô demais, sou mãe de todo mundo. Então, essa mulher que é mãe de todo mundo, ela tende a ter muita dificuldade de dizer não. Ela diz sim para todo mundo, mas ela diz não para si mesma o tempo todo. O primeiro passo para sair desse lugar é dizer sim para si mesma. Passar a exercer esse cuidado de mãe não só com quem tá fora, mas com você mesma. Não só com os filhos, marido, casa, trabalho, mas consigo mesma. Vejo muitas mulheres nesse lugar de Deméter, nesse sentido de estarem cuidando de tudo à sua volta, mas esquecerem de cuidar de si mesmas, de ser mãe de si mesmas. Fica a dica, se olhe, se perceba, note se esse arquétipo está predominando na sua vida, e se tiver, o primeiro passo é aprender a dizer sim para si mesma. Tem mulheres que já estão tão profundas nisso, que estão lá numa depressão. Aí, gente, ajuda profissional, tá? Psicoterapia, se necessário, busca de um psiquiatra, se necessário, utilizar as aromaterapias, e todas as terapias integrativas podem estar auxiliando, mas jamais vão substituir a psicologia e a psiquiatria, ok? Tudo é importante, tudo tem seu lugar e tudo precisa de equilíbrio. Beijo, até semana que vem, quando a gente vai falar então dessa deusa que está associada à lua minguante. Beijo, até semana que vem.